Olá, bem-vinda a este guia sobre o universo das cruzadinhas. A ideia aqui é a gente explorar junto como transformar o aprendizado em uma aventura super divertida. Oi, Marina! Preparei este material com muito carinho, pensando especialmente em você e na Helena. É para a gente conversar sobre um caminho bem lúdico e eficiente para essa fase tão importante que é a alfabetização. Sabe, a grande pergunta que a gente se faz é essa, né? Como é que a gente pode pegar os desafios de aprender a ler e a escrever e transformar tudo numa grande brincadeira? Deixar o processo mais leve, mais estimulante. Bom, vamos lá. O maior desafio da alfabetização está bem aí, na diferença entre o jeito que a gente fala, os sons, e o jeito que a gente escreve, com as letras. E no português, essa diferença às vezes prega umas peças, sabe? Gera aquelas dúvidas e errinhos super comuns. E é exatamente aqui que a mágica acontece. A solução que a gente vai ver agora é justamente essa: aprender brincando, usando os livros-jogo Primeiras Cruzadinhas. Pensa num exemplo bem prático. Uma criança ouve a palavra chocalho. É muito natural que ela escreva com U, chocalho. Por quê? Porque é assim que soa para ela, dependendo da região. É um erro que vem direto da pronúncia. Agora olha só que genial, o verdadeiro clique da coisa. A palavra babador cruza com a palavra chocalho, e esse cruzamento, olha lá, simplesmente força a letra O a entrar no lugar certo. A grafia se corrige sozinha, o próprio jogo ensina qual é a letra certa, sem ninguém precisar apontar o erro. Incrível, né? Então, qual seria o ponto de partida perfeito para a Helena, que está no primeiro ano? O caminho ideal é começar com esses dois livros. Primeiro, o livro vermelho, que é focado em objetos, e logo depois, o livro amarelo, que é todo sobre os animais. O livro vermelho, para começar, foca nas coisas do dia a dia. Ele tem as cruzadinhas ilustradas, claro, e ainda vem com um jogo super divertido chamado Cai Letra, que ajuda a entender a posição de cada letrinha na palavra. E tem também o Lé com Cré, para brincar com sons e rimas. É pura diversão. Aí, passando para o livro amarelo, o foco muda para os nomes dos animais, e o legal é que ele usa canções e rimas que as crianças já conhecem e amam. A atividade principal é o caça-cruzadinha, para achar as palavras no meio dos textos. E ainda tem trava-línguas e jogos de palavras escondidas. Mas o mais bacana não é nem isso. A jornada não para por aí. O ponto principal é que essa é uma coleção que cresce junto com a Helena. Ela acompanha toda a evolução dela durante o ensino fundamental. Olha só que legal esse percurso completo. Começa lá no primeiro ano com os livros vermelho e amarelo. Aí, a cada ano, um novo livro de desafios ortográficos vai aprofundando o conhecimento. Tem o rosa, depois o verde, o azul e, por fim, o laranja, lá no quinto ano. É uma trilha de aprendizado completa. E como essa evolução acontece na prática? Bom, no segundo ano, o livro rosa já começa a trabalhar com frases curtinhas e antônimos. No terceiro, o verde traz palavras de outras matérias, como matemática e geografia. No quarto ano, o azul organiza o estudo de A a Z, com dicas no estilo de dicionário. E para fechar, no quinto, o laranja traz os desafios mais avançados e as irregularidades da nossa língua. E aqui a gente vê esse salto na prática. É impressionante. Para uma criança no primeiro ano, a dica é o desenho de uma bola. Simples assim. Agora, olha a dica para a mesma palavra, alfabeto, para uma criança do quarto ano. É uma definição de dicionário. Isso mostra de um jeito muito claro como a complexidade e o raciocínio vão evoluindo junto com a coleção. Então, é muito importante entender que essa coleção é bem mais do que um passatempo para aprender a escrever certo. Vai muito além. A própria capa dos livros resume isso de um jeito perfeito. Diz assim: um passatempo inteligente para o deleite da família que pode aproximar membros de diferentes idades, estimulando o gosto por desafios e a troca de saberes. Ou seja, é um convite para todo mundo brincar junto. E os benefícios, claro, vão se somando. Além da ortografia, as cruzadinhas desenvolvem o raciocínio lógico, aumentam o vocabulário, ampliam o conhecimento de mundo e mais, promovem a autonomia para aprender e, o que eu acho mais valioso, cultivam o amor por desafios. Então agora a gente volta ao foco para vocês duas, Marina e Helena, e para o próximo passo que vocês podem dar nessa jornada de descobertas. Como a gente viu, isso aqui é muito mais que só um monte de livros. É um verdadeiro caminho de aprendizagem, sabe? Uma trilha que evolui e cresce ali, lado a lado com a Helena, desde as primeiras palavrinhas dela até as ideias mais complexas. A pergunta que fica é: prontas para transformar o aprendizado numa grande aventura de descobertas? Porque a jornada do conhecimento pode sim ser o jogo mais divertido de todos.